Olá, meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga e pela frente vamos ter a resolução da primeira fase do Exame Nacional de Matemática Aplicada às Ciências Sociais, ano de 2024. Apelo desde já a que façam a subscrição do canal e também nenhum mal vem ao mundo se vocês deixarem um like neste vídeo. Vamos então dar início à resolução. A Estrada Nacional 2 foi incluída no Plano Rodoviário Nacional de 1945. É a mais extensa estrada portuguesa, totalizando 739,26 km. E a única na Europa que atravessa um país em toda a sua extensão, desde Chaves até Faro, passando por 35 concelhos. Isto vai ser um tema central ao longo do exame. Questão 1. A família Silva vai percorrer a Estrada Nacional 2 de automóvel e, antes da viagem, decidiu que ia visitar um dos castelos seguintes: Castelo de Abrantes, Lamego, Montemoro Novo ou Castelo de Viana do Alentejo. Para selecionar o castelo a visitar, decidiu-se que cada elemento do agregado familiar atribuía pontos a cada um dos castelos, num total de 10 pontos, não podendo atribuir igual número de pontos a castelos distintos. A tabela 1, que ali está ao lado, apresenta a distribuição dos 10 pontos realizada por cada elemento da família Silva de acordo com as suas preferências. A escolha do castelo a visitar resultou da aplicação do método seguinte. Efetua-se a soma dos pontos atribuídos a cada castelo pelos elementos do agregado familiar e verifica-se se algum dos castelos obtém a maioria absoluta do total de pontos. Caso isso se verifique, será esse o castelo a visitar. Se nenhum dos castelos obtiver mais pontos do que os outros todos juntos, o castelo menos pontuado é eliminado da tabela. Caso exista empate entre os castelos menos pontuados, o castelo a eliminar é determinado por sorteio. Uma nova tabela de pontuações é criada, em seguida, com menos uma coluna do que a anterior, e os pontos atribuídos por cada elemento do agregado familiar ao castelo eliminado revertem para o castelo de entre os restantes ao qual cada um deles atribuiu maior pontuação. Os procedimentos anteriores são aplicados à nova tabela de pontuações obtida no ponto anterior com os pontos já acumulados. O processo repete-se até que um dos castelos obtenha maioria absoluta do total de pontos atribuídos. De seguida, vamos ter de preencher corretamente as frases que ali estão em baixo e estas estão relacionadas com os castelos que vão sendo eliminados ao longo deste procedimento e também com as pontuações obtidas. Mas, antes disso, vamos então fazer a aplicação do método. Primeira coisa, efetuar-se a soma dos pontos atribuídos a cada castelo. 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 6, 7, 8 e aqui 5, 6, 7, 7 e 3, 11 e a soma disto tudo a dar 40, que é o número total de pontos, 10 por cada pessoa. Algum deles tem maioria absoluta? Nem pensar. Reparem que a maioria absoluta ficará nos 21 pontos. Então, se nenhum dos castelos obtiver mais pontos do que os outros todos juntos, que é o nosso caso, o castelo menos pontuado é eliminado da tabela. Vamos a isso. Caso exista empate entre os castelos menos pontuados, o castelo a eliminar é determinado por sorteio. Não aconteceu isto. Uma nova tabela de pontuações é criada em seguida com menos uma coluna do que a anterior e os pontos atribuídos por cada elemento do agregado familiar ao castelo eliminado revertem para o castelo de entre os restantes ao qual cada um deles atribuiu maior pontuação. Vamos fazer isto. O Carlos deu maior pontuação a este castelo. Logo, aqueles 2 pontos revertem para aqui. A Diana tinha dado a maior pontuação dos restantes castelos ao A, então os 4 pontos revertem para aqui. O Fausto tinha dado 0 pontos àquele castelo, por isso não há pontos a reverter para lado nenhum.
E estes 2 pontos vão reverter para o castelo, dentre os restantes, ao qual a Matilde atribuiu mais pontos, que é o V. Vamos pôr então aqui os 2 pontos. Os procedimentos anteriores são aplicados à nova tabela de pontuações obtida no ponto anterior. Ou seja, vou só fazer então aqui a atualização dos pontos. Então, aqui passa a 15, 12, este passa a ter 0 e estes 11 passam a 13. Continua a soma a dar os 40. Agora vamos repetir o processo. Neste momento vamos eliminar o castelo L. E agora vamos pôr aqui os pontos a serem revertidos. Os 7 pontos que aqui estão vão para o castelo V. O único ponto reverte novamente para o castelo A. Aqueles 3 pontos vão reverter para o castelo A. E aquele pontinho vai reverter para o castelo V. Nova atualização. Aqui aos 15 vamos ter de somar aqueles que estão ali a roxo. 4 passa a 19. Este já não tem nada. Este nada tinha. E aqui aos 13 vamos ter que somar 8 pontos, que é os que estão ali a roxo. Logo passamos a ter 21. Então, o castelo A é eliminado. Agora foi por esta ordem. Primeiro, segundo e terceiro a ser eliminado. E o castelo, então, a visitar é o castelo V. Por aplicação do método descrito, o primeiro castelo eliminado foi o M. E o segundo foi o L. De entre os restantes castelos, aquele que será visitado será o castelo V, tendo o outro totalizado 19 pontos. Só resumir aqui. B, A, C, B. E estamos despachados. 2. O Sr. Augusto é um fornecedor de brindes alusivos à Estrada Nacional 2. De momento, dispõe de 200 porta-chaves para entrega imediata a 3 estabelecimentos A, B e C. Na tabela 2 está registado o número de porta-chaves encomendados ao Sr. Augusto por cada um dos 3 estabelecimentos. Não conseguindo dar a resposta à totalidade das encomendas, o Sr. Augusto optou por distribuir os 200 porta-chaves disponíveis pelos 3 estabelecimentos de acordo com o método a seguir descrito. Calcula-se o divisor padrão, dividindo o número total de porta-chaves encomendados pelo número de porta-chaves disponíveis para entrega. Calcula-se a cota padrão para cada um dos estabelecimentos, dividindo o número de porta-chaves encomendados por cada estabelecimento pelo divisor padrão. Atribui-se a cada estabelecimento um número de porta-chaves igual à parte inteira da sua cota padrão. Caso ainda fiquem porta-chaves por distribuir, atribuem-se os porta-chaves que restam, um por estabelecimento, sucessivamente por ordem decrescente das partes decimais das suas cotas padrão, até não restarem porta-chaves para distribuir. Se houver 2 estabelecimentos cujas cotas padrão apresentem a mesma parte decimal, o último porta-chaves é atribuído ao estabelecimento com o menor número de porta-chaves atribuídos até esse momento. Determine
o número de porta-chaves distribuídos pelo Sr. Augusto a cada estabelecimento aplicando o método descrito. Vamos lá a isso. Calcula-se o divisor padrão dividindo o número total de porta-chaves encomendados pelo número de porta-chaves disponíveis, que, se vocês bem se lembram, do resto do enunciado eram 200. Então, o divisor padrão há de ser igual, então, à soma disto tudo sobre 200. O que dá 4. Agora calcula-se a cota padrão para cada um dos estabelecimentos, dividindo o número de porta-chaves encomendados por cada estabelecimento pelo divisor padrão. Então, vou por aqui. Cota padrão aqui 350 sobre 4, que dá 87,5. Aqui 150 sobre 4, 37,5. E por fim 300 sobre 4, que dá 75. Atribui-se a cada estabelecimento um número de porta-chaves igual à parte inteira da sua cota padrão. Então, este fica com 87, 37, 75. Se nós somarmos isto tudo, ficamos com 199. Ou seja, neste momento ainda há um por atribuir. Caso ainda fiquem porta-chaves por distribuir, ou seja, no nosso caso, atribuem-se os porta-chaves que restam, um por cada estabelecimento, sucessivamente, por ordem decrescente das partes decimais das suas cotas padrão, até não restarem porta-chaves por distribuir. Parte decimal 5, parte decimal 5, parte decimal 0. Então vou por aqui um vírgula 0 para chamar a atenção. Então há ali empate entre A e B. Se houver dois estabelecimentos cujas cotas padrão apresentem a mesma parte decimal, no nosso caso, o último porta-chaves, neste caso o único porta-chaves, é atribuído ao estabelecimento com o menor número de porta-chaves atribuídos até esse momento, que é estes 37. Então, versão atualizada, 87, aqui passa a 38 e aqui 75, está feita a distribuição. 3. O preço que o consumidor paga pelos combustíveis resulta da soma de várias parcelas. Algumas delas correspondem a impostos. A saber, o imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos e o imposto sobre o valor acrescentado, que é aplicado tanto à margem de comercialização como ao preço de referência. Numa determinada semana foi possível apurar a percentagem do preço de venda da gasolina, correspondente a cada uma das parcelas que o compõem. Na figura 1 está indicada a percentagem de cada uma das parcelas em relação ao preço de venda de cada litro de gasolina nessa semana. Nessa semana, a família Silva viajou pela Estrada Nacional 2, percorrendo um total de 3.125 km no seu automóvel, que gasta em média 4,8 litros de gasolina por cada 100 km. Admita que toda a gasolina necessária para a viagem foi adquirida durante essa semana e que o preço de venda de cada litro de gasolina foi sempre 1,77 euros. Do valor total gasto em gasolina pela família Silva nessa semana, uma parte destinou-se a impostos. Determina o valor em euros da parte destinada a impostos com arredondamento às centésimas. Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve
4 casas decimais. Vou só assinalar aqui com uma pintinha aquilo que corresponde a imposto. Ora, corresponde ao IVA da margem de comercialização, aqui está um. Corresponde à margem líquida de comercialização, não. Aqui IVA sobre o preço de referência. ISP é imposto. Ali só fizeram referência a 3, vamos só confirmar. Corresponde à descarga, reserva e armazenamento, incorporação de biocombustíveis e cotação e frete. Estão aqui assinaladas as parcelas que correspondem a impostos. Primeira coisa, quanta gasolina é que se gastou durante aquela viagem? Isto porque o carro gasta 4,8 litros por cada 100 km. Quanto é que gastará ao fim de 3.125 km? Porque 1 G de gasolina. Multiplicando os 4,8 pelos 3.125 e dividindo por 100, ficamos com 150 litros de gasolina. Bem, qual foi o preço desta gasolina? Vou chamá-lo de P. Há de ser os 150 vezes o preço que eles pagaram, 1,77. €265,5 em gasolina. Agora temos de ver a questão do imposto que eles pagaram. Então, para isso basta multiplicar este valor pela percentagem que corresponde à soma destas percentagens todas. Então, até vou apresentar assim. Vamos somar aqui os 2,3 com os 16,4 mais os 36,7. Ou seja, o numerador corresponde à percentagem de impostos que nós pagamos na gasolina. Vamos dividir por 100, porque aquilo está tudo em percentagem. E ficamos então já com o resultado final do exercício. 147,09 euros em impostos que eles gastaram nesta semana. 4. Durante as pausas na viagem ao longo da Estrada Nacional 2, alguns viajantes aproveitam para se divertir com jogos. O Manuel inventou um jogo, criando peças divididas ao meio. Nas extremidades de cada peça inscreveu uma das letras A, B, C, D, E ou F. A figura 2 apresenta a totalidade das peças criadas pelo Manuel. O objetivo deste jogo é criar uma sequência formada por todas as peças, independentemente da primeira peça a ser jogada, em que duas peças adjacentes têm de ter letras iguais nas extremidades de contacto, como se exemplifica na figura 3. Para averiguar se as peças criadas eram suficientes para formar uma sequência nas condições descritas, o Manuel decidiu construir um grafo. No grafo construído, cada vértice representa uma das letras utilizadas nas peças criadas pelo Manuel e cada aresta representa uma peça. Assim, por exemplo, a aresta AB representa a existência da peça em que uma das extremidades tem letra A e a outra extremidade tem letra B. Depois de construir o grafo, o Manuel concluiu que faltava uma peça ao jogo. Indique as peças que deviam estar inscritas nas extremidades da peça em falta. Na sua resposta, apresente um grafo semelhante ao que o Manuel terá construído e uma razão que justifique a impossibilidade de atingir o objetivo do jogo utilizando apenas as peças da figura 2. Vamos lá então construir o grafo.
B, C, D, E e por fim F. O que é que temos? Temos AB, AC, AE e AF. Temos BC, temos BD, temos BE, temos CD e EF. Agora vamos tomar atenção ao seguinte. Aquilo que nós procuramos neste momento é o circuito de Euler. Notem o seguinte. Nós precisamos de percorrer todas as arestas do grafo. Como quem diz, nós precisamos de usar todas as peças do jogo. Não podemos repetir peças, ou seja, não podemos repetir arestas. E temos de voltar ao ponto de partida, independentemente de qual ele seja. Para isso temos de atender ao grau de cada um dos vértices. Quantas arestas se cruzam naquele ponto? 4, 4, 3, 2, 3, 2. Um grafo conexo admite circuitos de Euler se e só se todos os seus vértices forem de grau par. E isso não acontece. Há alguma maneira de fazer com que eles fiquem todos de grau par adicionando uma aresta extra? Adicionando uma peça extra? Basta unirem aqui o E ao C. Porque passamos a ter aqui grau 4 e aqui grau 4 e temos então a condição necessária e suficiente para termos um circuito de Euler. Então, qual é a peça que vamos ter de adicionar? É a peça EC. E estamos conversados. 5. No verão de 2001, um concelho atravessado pela Estrada Nacional 2 foi afetado por um incêndio. Visando a criação de uma floresta com maior biodiversidade e mais resistente a incêndios, uma equipa especializada promoveu, ao longo de alguns anos, um projeto de reflorestação daquela zona, plantando diversas espécies de árvores a partir de 1 de janeiro de 2002. Admita que o número de árvores em milhares, e isto é importante, existentes naquela região decorridos T anos após o dia 1 de janeiro de 2002. Esta nossa data de referência é bem aproximada pelo modelo e temos ali a expressão que nos dá, então, o número de árvores. 5.1. A expressão A de 7 menos A de 5 maior que 10 significa que? Eu vou começar pela questão dos 10, porque nós estamos em milhares. Logo, aquilo não é 10, é 10.000. Por isso, esquecer a C e esquecer a D. A de 7 é 7 anos após 1 de janeiro de 2002. Ou seja, é no dia 1 de 1, não de 2002, mas sim de 2009. A de 5 é o número de árvores. É milhares. Em 1 de 1 de 2007. Sendo assim, resposta B. Entre 1 de janeiro de 2007 e 1 de janeiro de 2009, o aumento do número de árvores foi superior a 10.000. No ano em que, pela primeira vez, a 1 de janeiro, o número de árvores foi superior a 30 vezes o número de árvores existentes a 1 de janeiro de 2002, a equipa especializada informou a população de que o número de árvores era aproximadamente igual ao existente antes de ocorrer o incêndio. Em que ano foi divulgada essa informação? Para responder a esta questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente
os gráficos visualizados e as abscissas dos pontos relevantes com arredondamento às centésimas. Vamos começar por ver o número de árvores existentes no dia 1 de janeiro de 2002, em que o t é igual a 0. Vamos começar por fazer isto à mão e depois mais tarde na máquina de calcular. A de 0 é 66 sobre 1 mais 32 é levantado a 0. E lembrar aqui que é levantado a 0 é 1. Temos então 66 sobre 33, o que dá 2. Ou seja, 2.000 árvores. Estamos em milhares. Depois, aquilo que nós vamos ter de procurar é o seguinte. Quando é que atingimos 30 vezes este valor? E 30 vezes 2 é 60. Então, basicamente, é isto que vamos ter de ver na máquina de calcular. Ou seja, quando é que o número de árvores atingiu as 60.000. Vamos lá a isso então. Vamos aqui a gráficos. Mais 32 é levantada menos 0,97x. Começar por vir aqui, definições da janela, por aqui 0 e aqui 0. Quando vocês não têm certeza daquilo que devem pôr aqui no Y, o mais fácil é vir aqui, janela zoom e fazer ajustar. Cá está, só por aqui o número redondo. Agora, duas coisas. Menu, traçado do gráfico. Vamos carregar agora no 0. Enter. E aqui vamos confirmar que tínhamos de facto 2.000 árvores no dia 1 de janeiro de 2002, ou seja, t igual a 0. Agora vamos ter de introduzir um segundo gráfico com os 60, um valor 30 vezes superior a esse. Já se consegue ver ali a interseção, menu, analisar gráfico, interseção, aqui limite inferior, superior. Vamos pousar agora aqui a mãozinha e carregar no menos até ficar às centésimas, que era isso que pediam. E está feito. Só copiar e continuar depois o exercício. Vamos então terminar o exercício. Nós temos ali 5,95. Reparem que t igual a 5 é 1 do 1 de 2007 e eles querem no ano em que pela primeira vez é 1 de janeiro. Como temos ali 5,95, então as 60.000 árvores foram atingidas no final do ano de 2007. Por isso, só em 2008 é que a 1 de janeiro nós tínhamos então este número de árvores. Então, a resposta final, em que ano foi divulgada essa informação? 2008. 5.3. Ao longo de cada ano, o número de árvores A foi evoluindo graças não só à quantidade de árvores plantadas ao abrigo do projeto de reflorestação, mas também graças à variação no número de árvores devido a fatores naturais. Okay? Por enquanto, tudo bem. Admita que durante o ano, o aumento do número de árvores devido a fatores naturais corresponde a 0,21% do número de árvores existentes a 1 de janeiro desse ano. Qual foi, aproximadamente, o número de árvores que se plantou entre 1 de janeiro de 2011 e 1 de janeiro de 2012? Bem, para já, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar
do seguinte: 1 de janeiro de 2011 é t igual a 9. 1 de janeiro de 2012, t igual a 10. Então, vamos por partes. Durante um ano ocorre um aumento do número de árvores, que neste caso há de ser o número de árvores que nós tínhamos para t igual a 10 menos o número de árvores que nós tínhamos para t igual a 9. Ou seja, entre 2011 e 2012. Entre estas duas datas. Este aumento deveu-se a duas coisas. Às árvores que foram plantadas, mais as que nasceram devido a fatores naturais. Isto é o que nos espera. E isto é dito que corresponde a 0,21% de quê? Do número de árvores existentes a 1 de janeiro desse ano. Ou seja, durante o ano 2011, então corresponde a 0,21% do A de 9. Podemos calcular isto e, a partir daí, descobrir então o número de árvores plantadas durante esse ano. Já que têm de usar a máquina, por que não fazê-lo graficamente? Vou só apagar aqui o que está a mais. E agora é só vir aqui, menu, traçar, traçado gráfico, tecla 9 e agora 10. Só afastar aqui isto, que está tudo atropelado. Lembrem-se que estes valores estão em milhares, por isso, para que fique em unidades, tem de estar às milésimas. Vou carregar aqui na tecla menos. Aqui a mesma coisa. Reparem que estava ali um zero, por isso é que vai ficar assim às centésimas. E está feito. Só copiar e continuar o exercício. Então, vamos ver o que é que aconteceu durante o ano de 2011. O aumento há de ser o A de 10 menos A de 9. Mas como estes valores estão em milhares, se quisermos trabalhar em unidades, temos que multiplicar por 1000. E ficamos com 211 árvores. Agora vamos às plantadas. Que é 0,21% do A de 9. Aqui isso é calculado. 0,21%, ainda temos que dividir por 1000, por 100, aliás, vezes o A de 9, que é 65,660, e para estar em unidades temos de multiplicar ainda por 1000. 138 árvores. Quer dizer que as plantadas há de ser a diferença entre estes dois. 73 árvores, a linha A. 6. No estabelecimento comercial estudou-se o valor gasto em euros
por um determinado número de clientes na compra de lembranças alusivas à Estrada Nacional 2. Na figura 4, que é esta que aqui está ao lado, estão parcialmente registados os dados recolhidos junto desses clientes num histograma de frequências absolutas simples e num de frequências relativas acumuladas em percentagem. Em ambos os gráficos, os clientes foram agrupados nas classes de 0 a 10, 10 a 20, por aí fora, de acordo com os valores gastos em euros por cada um deles. Como se pode observar no histograma de frequências absolutas simples, as classes de 40 a 50, 50 a 60 têm a mesma frequência. Complete o texto seguinte selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas cada um dos números 1, 2, 3, 4, seguido da opção A, B, C selecionada. A cada espaço corresponde uma só opção. Antes de passarmos ali ao preenchimento daqueles espaços de forma correta, vamos ter de preencher aqui os espaços em falta. E com o devido cuidado, porque temos simples de um lado e acumuladas do outro. E nós não temos o número total de clientes. Então, estes 29 clientes correspondem a Z%, mas não sabemos de quê. Por isso temos que nos agarrar àquilo que temos. Estes 29 clientes correspondem a uma percentagem Z, que eu não sei qual é. E, como temos aqui acumuladas, aqueles 25% hão de corresponder aos 29 mais 116. E assim vamos conseguir preencher ali o primeiro espaço em falta. Z igual a 5. Com isto, nós conseguimos saber agora o total de clientes. Nova regra 3 simples. Os 29 já sabemos que correspondem a 5%. Os 100% a quanto é que irá corresponder. Por aqui o N. E ficamos com o N de 580 clientes. E agora as coisas começam a aliviar, porque dali dos 90 para os 100 há um aumento de 10%, que há de corresponder ao Y. Então, vamos só fazer aqui quanto é que é 10% de 580. Que dá 58. Aquele é igual. 58. Este bocadinho corresponde à passagem dos 25 para os 40. Ou seja, uma diferença de 15%. Então, chegamos aqui, fazemos quanto é que é 15% de 580. O que dá 87. E aqui, agora podemos ir por diferença, porque nós sabemos que a soma disto tudo tem de dar 580. Agora, podemos também fazer de outra maneira, porque nós temos aqui os 58. Quer dizer que se o aumento daqui para aqui foi de 10, daqui para aqui também terá de ser de 10. Ou seja, ali é 80. Então, sendo assim, aquele bocado grande corresponde à passagem dos 40 para os 80. Ou seja, um aumento de 40%. E 40% de 580 dá 232. Uma coisa que eu vou pôr também aqui a verde é as percentagens, ou seja, um histograma de frequências relativas simples. Então, isto começa com os 5
de 5 passa para 25, ou seja, aqui 20. Aqui é apenas 15%. De 40 para 80 já tínhamos visto, um aumento de 40%, e depois aqui 2 aumentos de 10%. Isso vai-nos ajudar porque, de acordo com a informação disponível na figura 4, uma dada percentagem dos clientes gastaram na compra de lembranças alusivas à Estrada Nacional 2 um valor em euros pertencente à classe 2030. Então, estamos a falar de 15%. O valor de Z é 5, o valor de X é 80 e o valor de Y é 58. Vamos pôr isto assim. A, B, C. Está feito. 7. Numa campanha de sensibilização rodoviária realizada na Estrada Nacional 2, 400 condutores responderam a um questionário. As respostas obtidas foram organizadas de acordo com o tipo de veículo conduzido: automóveis ligeiros, motociclos ou autocaravanas. Na figura 5 apresentam-se os resultados obtidos relativos às idades em anos dos inquiridos, organizados nas classes 18 e 28, 28 e 38, por aí fora. 7.1 apresenta uma tabela de frequências absolutas simples e de frequências relativas simples para as idades em anos dos 400 condutores inquiridos sem discriminação do tipo de veículo. Vamos lá a isto. Idade em anos. Aqui frequências absolutas, frequências relativas. As classes são as mesmas. E aqui é só somar 25 mais 20 mais 20. Sessenta e 5. Aqui 50 mais 30 mais 30. Aqui 100 mais 30 mais 20. Cento e 50. E, por fim, 25 mais 40 mais 10. (75). A soma disto tudo a dar 400. A soma destes todos, supostamente, tem de dar 100. O que é que vamos fazer? Dividir os 65 por 400 e multiplicar por 100 para dar em percentagem. Vou fazer isso para todos. Temos 16,25%, 27,5%, 37,5% e 18,75%, e está feita a questão. 7.2. Na figura 6 apresentam-se os resultados relativos ao tempo de condução habitual em horas
em viagens longas até fazer a primeira pausa, de acordo com as respostas dadas pelos condutores ao questionário. Atendendo aos dados apresentados na figura 5 e na figura 6, associe a cada tipologia de condutor apresentada na coluna 1 as afirmações da coluna 2 que lhe correspondem. Cada um dos números de 1 a 7 deve ser associado apenas a uma letra e todos os números devem ser utilizados. Escreva na folha de respostas cada uma das letras da coluna 1 seguida do número correspondente da coluna 2. Nós vamos precisar aqui de várias coisas. Vamos precisar do total de condutores que, neste caso, conduzem automóveis ligeiros, motociclos e autocaravanas. É só somar estes valores aqui. Então ficamos com 200, 120 e 80. E agora dá jeito de converter estas frequências relativas em absolutas, ou seja, fazer corresponder esta percentagem a um número de condutores. Aqui, automóveis ligeiros, é só fazer 30% de 200, ou seja, 0,3 vezes 200, o que dá 60. 0,40 vezes 200, o que dá 80. E aqui dá a mesma 60. E reparem, o total a dar 200. Vamos fazer isso para os motociclos. 30% de 120, ou seja, 0,3 vezes 120. Dá 36. Esta percentagem é o dobro, logo 72. E 10% de 120 é fácil de fazer, dá 12. Aqui 8. Aqui é 3 vezes isso, ou seja, 3 vezes 8, 24. E aqui 6 vezes 8, 48. Mais uma vez, o total a dar os 80. Bem, quem são os mais numerosos? Antes disso, eu só vou pôr aqui A, B, C. Bem, os mais numerosos são o dos ligeiros. Por aqui. São os menos numerosos entre os que prefazem mais de 2 horas de condução ininterrupta. Então, dos que prefazem mais de 2 horas de condução ininterrupta, quem são eles? Aqui entre 2 e 3 é os que está a preto, e os menos numerosos são o dos motociclos. Então, vai parar ao B. São aqueles em que mais de metade prefaz um tempo de condução ininterrupta superior a 2 horas. Bem, dá para ver logo a olho, são os das autocaravanas, em que a barra preta tem mais de 50%. São 36 os que prefazem um tempo de condução ininterrupta inferior ou igual a 1 hora. Motociclos. A afirmação é a 4. São aqueles cuja classe modal das suas idades em anos é 18-28. Classe modal é aquela que tem maior percentagem, ou se quiser, maior frequência absoluta. E estamos a falar de 18-28, que é a de baixo. Aqui não é modal, aqui é modal e aqui não é, por isso, motociclos mais uma vez. 6 são aqueles cujo primeiro quartil do tempo de condução ininterrupta em horas se situa em 2. Bem, primeiro quartil, 25%. Quem é que atinge os 25% na barra cinzenta escura? É aqui, os das autocaravanas. Então, isto vai parar a C.
são aqueles cuja mediana das suas idades em anos se situa entre 38 e 48. Vamos lá ver uma coisa. 200. Então, a mediana está no 100. Nós temos aqui 25, 50, ou seja, vai ser aqui a mediana destes. Aqui são 120, a mediana é nos 60. Ora, 20 mais 30 dá 50, será aqui a mediana. Aqui são 80. Logo, a mediana vai ser atingida aqui, ou seja, o valor dos 40 irá atingir-se aqui. Já não me lembro da pergunta, são aqueles cuja mediana das suas idades em anos se situa entre 38 e 48, mais uma vez ali autocaravanas. Está feito. A partir de março de 2020, as matrículas atribuídas em Portugal passaram a ser compostas por sequências formadas por 2 letras, 2 algarismos e 2 letras. Na figura 7 apresenta-se uma matrícula possível. Aqui. Considere apenas as matrículas que têm na parte numérica o número 78 e cujas letras se podem selecionar ao acaso de entre as 10 do conjunto que ali está. 8.1. Complete o texto seguinte selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas cada um dos números 1, 2, 3, 4, seguido da opção A, B, C, selecionada. A cada espaço corresponde uma só opção. Escolhe-se ao acaso uma das matrículas que é possível formar nas condições dadas, para determinar a probabilidade de obter uma matrícula com apenas uma vogal, que não se pode repetir. O Manuel desenvolveu o raciocínio seguinte. Uma vez que a parte numérica da matrícula se encontra definida, ou seja, ela é assim, o Manuel dedicou a sua atenção à sequência de letras que constitui a matrícula. Começou por pensar que a única vogal só poderia ser escolhida de entre as... Bem, quantas vogais temos? 1, 2, 3 vogais. Consoantes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consoantes. Bem, mas como resposta certa, 3. De seguida, percebeu que existem não sei quantas formas de escolher as restantes 3 letras. E aqui tome atenção a uma coisa. Nada nos é dito relativamente à possibilidade das consoantes poderem ou não repetir. Por isso, nada nos impede de que uma das matrículas seja esta. A, C, C, C. Então, para este espaço, temos 7 opções. Para aquele 7, para aquele 7. Logo, 7 ao cubo. Concluiu, portanto, que o número de casos favoráveis para determinar a probabilidade solicitada seria o, e agora, dobro, triplo ou quádruplo. O que é que está a fazer aqui diferença? O que está a fazer aqui diferença é a posição da letra A. Logo, será o quádruplo, porque eu pus aqui o A nesta posição, porque tinha de pôr em algum lado, mas podia ter posto em qualquer uma das outras 4. Número de casos possíveis. Ora, nós temos 10 letras, por isso 10 para o primeiro, 10 para o segundo, 10 para o terceiro, 10 para o quarto. Então, 10 à quarta. Respondendo então, finalmente, B, B, C, B. Resumindo, então, primeira coisa, a vogal não se volta a repetir e só temos uma. Agora, ela pode ser o A, o E ou o I. Eu pus aqui o A como exemplo, ou seja, tínhamos 3 opções. De seguida, qualquer uma daquelas pode repetir, por isso 7 opções para aqui, 7 para aqui e 7 para ali. 7 ao cubo. O quadro tem a ver com a posição da vogal, que eu aqui pus à esquerda, podia ter posto em qualquer um dos outros 4 lugares. E casos possíveis,
Tenho aqui 10 letras disponíveis, aqui 10, aqui 10 e aqui 10. Algumas das matrículas nas condições iniciais começam e terminam com a letra A, e as restantes letras que as compõem são diferentes entre si. Então nós temos um A, depois temos outra letra, temos um 7, temos um 8, temos aqui outra letra e aqui um A. Agora, quantas são essas matrículas? Nós tínhamos 10 letras, mas não podemos voltar a usar a letra A. Por isso, temos aqui 9 opções. Repara, nada nos impede de pôr aqui outra vogal. Aqui, para não repetir, não podemos usar o A, não podemos usar a letra que usámos aqui, por isso ficamos com 8 opções. Então, 9 vezes 8 é 72, a linha B. 9. Fez-se um inquérito aos alunos de uma escola secundária com o intuito de saber se gostariam de percorrer a Estrada Nacional 2 e se tinham carta de condução. Na figura 8, apresentam-se os resultados obtidos. Como se pode observar, os dados do gráfico circular situado à direita dizem respeito apenas aos alunos que têm carta de condução. Ou seja, é uma condicionada, é sabendo que têm carta. Sabe-se ainda que 50% dos alunos questionados gostariam de percorrer a Estrada Nacional 2. Escolhe-se, de forma aleatória, um dos alunos questionados que gostaria de percorrer a Estrada Nacional 2, determine a probabilidade de esse aluno não ter carta de condução. Primeira coisa, nomes aos acontecimentos. Aqui, o aluno tem carta. Entenda-se de condução. Aqui, o aluno gostaria de percorrer a Estrada Nacional 2. Agora está na hora de converter tudo isto em linguagem matemática. E, tal como eu tinha dito, estas percentagens que aqui estão são condicionadas porque é sabendo que o aluno tem carta. Então, aqui é a probabilidade do aluno ter o desejo de percorrer a Nacional 2 sabendo que tem carta. E agora podemos usar a fórmula da condicionada. E ficamos então 0,75 vezes 0,20, o que dá 0,15. Eu aqui apliquei diretamente a fórmula da condicionada. Aqui vou fazer um pouco diferente. Porque quem é que são aqueles alunos? São os alunos que têm carta de condução e que não gostariam de percorrer a Estrada Nacional 2. E isto é uma percentagem em cima daquela percentagem. Zero vírgula 0,05. Por fim, também é-nos dito aqui uma outra coisa. 50% dos alunos questionados gostariam de percorrer a Estrada Nacional 2. Simplesmente isto. Agora vamos ao preenchimento da tabela. A partir de agora já é rápido. Aqui 0,15
aqui 0,05, 0,20, 0,80 e tínhamos também a probabilidade dele gostar de percorrer a Estrada Nacional 2, que era 0,50. Tudo isto já tínhamos e agora o resto podemos calcular. Aqui 0,35 para a soma destes dois dar 0,50. Já agora aqui também é 0,50. 0,50 menos 0,05 dá 0,45 e a soma destes dois, só para confirmar então, dá 0,80. Bem, o que é que nos pedem? Escolhe-se de forma aleatória um dos alunos questionados que gostaria de percorrer a Estrada Nacional 2. Não é um aluno qualquer, isto trata-se de uma condicionada. Sabendo que ele gostaria de percorrer a Estrada Nacional 2. Nós já não estamos a escolher do conjunto de todos os alunos. É de um conjunto específico de alunos. Probabilidade desse aluno não ter carta. Aqui estou a aplicar diretamente a fórmula. O conjunto de onde estamos a escolher é este. E temos então 0,35 sobre 0,5, o que dá 0,7. 10. A maioria dos viajantes opta por percorrer a Estrada Nacional 2 em diversas etapas. Num clube de motociclismo, pretende-se organizar uma viagem para percorrer toda a extensão da Estrada Nacional 2. Numa das reuniões de preparação da viagem, alguém proferiu a afirmação seguinte: em média, nos últimos anos, percorremos toda a Estrada Nacional 2 em 6 etapas. O Fred, que pertence ao clube, duvidou da afirmação. Falou com 225 motociclistas do clube, escolhidos aleatoriamente, que já tinham realizado a viagem. Tendo verificado que, em média, estes a tinham realizado em 4,5 etapas e que o desvio padrão amostral era 1,2. Por fim, construiu um intervalo de confiança a 99% para o valor médio do número de etapas realizadas. Conclua construindo um intervalo de confiança nas mesmas condições do Fred, se este tinha razão para duvidar da afirmação proferida no clube de motociclismo. Na sua resposta, apresente o intervalo de confiança construído com os extremos arredondados às centésimas. Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve 3 casas decimais. Vamos então a isso. Tudo isto foi roubado do formulário e nós devemos usar este e não o outro que é parecido porque nós temos acesso ao desvio padrão da amostra e não da população. E já agora aqui o intervalo de confiança é a 99%. Vamos descobrir então quanto é que é este Z vezes S sobre raiz de N. E, antes disso, outra coisa importante. A dimensão da nossa amostra é de 225, que é superior a 30, que é uma das exigências disto. $2,576. O desvio padrão da amostra é 1,2 e aqui raiz quadrada de 225, 0,206. E este valor que vamos ter de subtrair e somar à média para construir o nosso intervalo, que vou chamá-lo de I.
Então, média menos este valor. Aqui 3 casas decimais, porque é um cálculo intermédio já agora. Aqui 4,29, 4,71. Aqui o arredondamento já é às centésimas. Bem, quanto à afirmação, reparem que 6, que foi o valor que ele falou, 6 etapas, não pertence àquele intervalo que nós chamamos de I. Por isso, ele tinha razão em desconfiar daquela afirmação que foi feita.